Oi, crianças! Nós vamos começar mais uma aula. Estão preparados? Espero que sim. Vamos lá. Nós já estamos no Salmo 71 e hoje nós vamos ler o versículo 4, 5 e 6, tá certo? E fala assim: Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. A tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Olha que legal. Nós temos aqui. Primeiro, a gente vê o salmista falando assim: Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Lembra que desde o começo a gente está falando de que existem dois tipos de pessoas. A pessoa que confia em Deus, a pessoa justa, e a pessoa ímpia, que não confia em Deus, que desobedece a Deus, que não está nem aí para Deus. E o salmista está pedindo assim: livra-me, Deus, dessas pessoas, que eu possa ser uma pessoa obediente a Deus, que eu possa ser justa. Aí olha o que ele fala: pois tu és a minha esperança. Vocês entendem o que dessa palavrinha? Normalmente a gente usa esperança quando alguma coisa parece estar meio confusa, mas a gente fala assim: eu sei em quem eu confio. Né? A gente não desanima. E a esperança do salmista está em Deus, no Senhor Deus. Desde quando? Desde há uma hora atrás? Não. Desde a mocidade. Aí ele vai falar bem assim, desde a minha mocidade. Mas ele vai mais além. Ele fala, em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Então, crianças, se vocês acham, confiar em Deus, aprender sobre Deus é coisa de gente velha. Não, não, não. A Bíblia nos ensina que é coisa de criança, sim, Senhor. E fala assim que Deus tirou do ventre materno. A ti dirige constantemente o meu louvor, certo? Então, que nós possamos sempre louvar a Deus, porque Ele tem sido o nosso Senhor, o nosso Salvador, certo? E a nossa confiança deve estar sempre nele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por esse momento que podemos aprender mais de ti. Nos dá um dia abençoado na tua presença e que nós possamos louvar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Gente, o que é isso? Amanhã é feriado. E você sabe por que amanhã é feriado? Já parou para pensar que 20 de novembro é feriado? 20 de novembro é feriado e ele representa o Dia da Consciência Negra. Nós vamos entender um pouquinho sobre o que esse feriado requer em nós, certo? E fala assim: primeiro, por que 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra? Está totalmente ligado com Zumbi dos Palmares, esse homem aqui. Zumbi foi um homem que, desde o tempo da escravidão, né, ele viveu no tempo da escravidão, ele buscou lutar pelos direitos das pessoas que eram escravizadas. E naquele momento no Brasil, quem eram os escravos? Em sua grande maioria, eram os homens negros que vinham da África. Que vinham não, né? Que eram arrancados da África, trazidos da África como escravos. E eles viviam de um modo muito tenso, porque os portugueses, o homem branco, a gente pode dizer assim, os portugueses, a gente pode dizer assim, não eram todos os portugueses que pensavam assim, mas a maioria dos portugueses escravizavam, maltratavam o povo negro, os africanos. E a gente sabe que existem diferentes tipos de povos africanos. E eles cansados, né, de sofrer, de apanhar, porque quem gostaria de viver assim? Ninguém quer. O que é que eles fazem? Eles começam a fugir.
E nessas fugas, eles começam a se organizar em quilombo. E tem o Quilombo dos Palmares, que é aqui na Serra da Barriga, em Alagoas. Vocês estão vendo onde ele tá, né? Esse quadradinho aqui é uma parte em Alagoas. Era o maior quilombo de todos. E por um tempo ele foi liderado por Zumbi dos Palmares. E Zumbi, ele lutava contra a desigualdade social, né? Ele não pensava assim, desigualdade social, esse termo. Mas ele ele olhava assim e pensava, alguma coisa tá errado, né? Zumbi era um homem muito estudado, ele estudou, ele sabia latim, ele sabia jogar xadrez, ele era um homem muito esperto. E isso ajudou ele a organizar o quilombo, né? E ele ser o maior líder do quilombo. E por que ele é Zumbi dos Palmares? Porque o quilombo que ele liderou era Palmares. E nessa foto aqui do desenho, a gente consegue ver por que Palmares, por causa das palmeiras, né? Então, esse é o exemplo. Mas a gente pode se pensar assim, por que ainda hoje a gente fala de consciência negra? E eu botei essa foto para a gente analisar. O que vocês percebem dessa foto? A gente vê uma família negra e a gente vê uma família branca. A gente vê a casa da família negra bem pobrezinha e a casa da família branca bem organizada. Ainda hoje, nós sofremos consequências da escravidão aqui no Brasil, porque o povo negro começou a ser visto como um povo que não merecia ter emprego. A maioria das pessoas acham que negro tem um cabelo ruim, que a cor de negro é uma cor, sabe? É uma cor ruim, a gente começa a ignorar o negro, e quando olha o negro a gente fala assim, o negro é sabe, qualquer coisa. Mas a gente sabe que não é assim. Olha aqui situações que a população negra ainda presencia hoje. Viver em comunidades mais carentes, né? A gente chama de favela ou comunidades. A maior parte da comunidade em favela é a comunidade negra. Nós também tem um estudo que fala assim, que as pessoas que são mais presas são pessoas negras. E há uma diferente forma como a polícia chega na casa do negro e como a polícia chega na casa de pessoas brancas, né? Normalmente com o negro a polícia já vai invadindo, não respeita as pessoas negras. E já com as pessoas brancas não, sabe? Só que a gente precisa entender que quando uma pessoa faz uma coisa errada, o direito brasileiro, né, o Estado brasileiro, ela dá possibilidade da pessoa ter um advogado, né, de provar, até que se prove ao contrário, a pessoa é inocente. E com os negros não, chegam já batendo, tudo, e isso é errado, né, legalmente é errado. E outro dado importante é que os negros, a população negra, homem negro, é quem mais está preso nas cadeias brasileiras. Bem tenso. E também é muito raro um negro assumir um papel de chefia, ok? A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, foi ela que deu o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Tudo bem, os negros foram libertos no dia 13 de maio. Só que eles preferiram escolher uma data que representa a luta negra, né? E foi 20 de novembro porque foi a morte do Zumbi dos Palmares, certo? E foi também nessa lei que foi instaurado que no sistema educacional brasileiro deviam estudar sobre a África, né, sobre os povos africanos que estiveram aqui, que influenciaram a forma da agricultura, né, a forma do plantio da cana-de-açúcar. E isso tudo gerou renda, gerou dinheiro, certo, crianças? E uma coisa que a gente pode estar se perguntando a gente pode maltratar pessoas
que têm cores diferentes da nossa? Pessoas negras são inferiores a pessoas brancas? E a gente sabe que não. Que lá, quando na Bíblia fala, em Gênesis 1, Gênesis 2 também, fala da criação do homem, não fala assim, o homem branco é a imagem e semelhança de Deus, e o homem negro não. Muito pelo contrário, todos nós, todos os seres humanos, somos imagem de Deus, né? Nós fomos criados pelo próprio Deus e nós devemos ser respeitados, nós devemos ser amados, certo, crianças? Então, a nossa luta começa entendendo que o povo negro, ele é a imagem e semelhança de Deus, assim como o povo branco, assim como as pessoas albinas, assim como as pessoas que têm o cabelo vermelho, certo? Que são as pessoas ruivas. Ok, crianças? E com essa lei, essa busca da identidade africana, a gente está buscando que os negros possam ocupar melhores empregos, que eles possam ter acesso à educação, a uma moradia de maior qualidade. Ok? Então, é isso que a gente comemora no dia 29 de novembro. A luta pela conscientização de que o povo negro é um povo importante para a cultura, para a sociedade brasileira. E que o Brasil, ele foi formado, ele também tem características do povo negro, certo? Não é só os indígenas, não é só os portugueses. O Brasil é um país miscigenado e a gente precisa respeitar todos os povos que formaram o Brasil, ok? E agora, para terminar nossa aula, nós vamos revisar sobre divisão, certo? Nós vemos aqui os termos da divisão. E os termos da divisão, nós temos aqui uma operação armada, que é essa daqui, certo? Vocês já estão vendo os nomes aí. Esse daqui é o dividendo, que vai ser o valor que vai ser dividido, por isso dividendo. Temos o divisor. Esse número daqui, o dividendo, vai ser dividido quantas vezes? Vai ser dividido por 5 vezes. Nós temos o quociente, que é o resultado, né, a resposta. E nós temos o resto, que pode ser 0 ou sobrar alguma coisa, como a gente vai ver nessa operação aqui. Nós temos o número 811 para dividir para 4 pessoas, certo? É 811 de dinheiro. Tá vendo o dinheiro ali do ladinho? Aqui, o dinheiro. E nós vamos dividir como? Primeiro, a gente tá vendo aqui, ó, a centena, a dezena e a unidade, ok? Na centena, a gente vai começar sempre pelo número mais longe do divisor. Nesse caso aqui, a centena. Se não tivesse centena, seria a dezena. Se não tivesse a dezena, seria a unidade. Ok? Então, 8 dividido por 4. Lembra que o quociente vai fazer uma multiplicação com o divisor. A gente precisa saber que 2 vezes 4 é 8. Então, a gente vai botar o 8 aqui e vai ser 8 menos 8, que vai dar 0, certo? E quando dá 0, a gente abaixa o próximo número, que nesse caso foi 1. Só que 1 é menor que o 4. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai botar um 0 aqui no quociente e vai descer o outro número, como a gente está aqui. Então, ficou 11 dividido por 4, que vai ser 2, que 2 vezes 8 é 8 também. Porque se fosse 3, 3 vezes 4 é 12, e 12 é maior. Se a gente vai fazer uma subtração, a gente não precisa que o minuendo seja seja menor, certo? Aqui, então, só pode 8. Não pode ser 12. Porque se eu tenho 11 e vou tirar 12, não dá. E sobra quanto? 3. O resto dessa operaçãozinha aqui foi 3. Como a gente tá vendo o dinheiro distribuído e em cada quadradinho e sobrando R$3. Ok, crianças? Tenham um bom dia e bom feriado amanhã, que vocês possam estar se conscientizando
certo? Beijos, até mais!